E o texto que Deus colocou no meu coração está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O texto diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Vamos orar. Senhor, este é um texto realmente que mexe com os nossos corações, ó Deus. É um texto que mexe com a situação em que nos encontramos, que mexe com o nosso interior, ó Deus. Mas que em nome de Jesus, Senhor, todas as verdades que o Senhor quer mostrar nesta noite, sejam recebidas, Senhor, no nosso interior, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Que nós não sejamos pedras de tropeço, Senhor, ao que o Teu Espírito, que é santo, quer ministrar nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, entregamos esses momentos nas Tuas mãos, que não seja pela obra de homem, Senhor, mas que seja tudo, Senhor, dirigido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que o Senhor abra a nossa mente agora, ó Deus, para o Teu ministrar, ó Deus, para que, em nome de Jesus, tudo aquilo que for absorvido por nós, Senhor, possa, Senhor, transformar-nos, Senhor, e nós possamos levar esta mensagem também, Senhor, de transformação a outras vidas. E em nome de Jesus, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e os Teus propósitos, os propósitos do Teu reino, Senhor, é que prevalecerão nas nossas vidas e nas vidas de cada um daqueles, Senhor, que nós levaremos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, é Teu controle, é Teu comando. Fala-nos nesta hora, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que tudo seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Esse texto realmente é um texto que mexe conosco. Porque quando nós lemos esse texto, nós percebemos que nós não fomos criados para vivermos dessa forma. Até o capítulo 2 de Gênesis, nós podemos perceber o planejamento maravilhoso que Deus trouxe para cada um de nós, para os homens que iriam se multiplicar aqui na terra. E o primeiro casal, ele foi colocado num jardim maravilhoso, onde nós percebemos as primeiras profissões dadas ali ao homem e à mulher, e nós percebemos nos 2 primeiros capítulos, os propósitos que Deus tinha para aquelas vidas, uma comunhão, um desejo de estar sempre junto do homem, mas numa intensidade muito acima do que essa que nós experimentamos hoje, do que aquelas pessoas que já existiram aqui na terra, que já passaram aqui pela terra, pudessem experimentar também. Deus, ele queria algo muito maior para o homem. E ele deu opções para o homem. Ele deu opções para o homem. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez o homem com pensamentos, ele fez o homem com desejos. E Deus marcou um homem
com características que nós só encontramos em Deus. E Deus esperava do homem que essa condição ela fosse preservada, ela fosse seguida pelo homem, que o amor que Deus demonstrou ao homem quando criou todas as coisas fosse uma avenida de mão dupla. Deus derramando do amor dele e o homem derramando do amor dele para Deus também. Mas as coisas não aconteceram dessa forma. E o homem que morava num jardim maravilhoso, de repente foi expulso desse jardim depois desse capítulo 3 de Gênesis. O homem transgrediu algumas pequenas regras que Deus havia colocado a ele. Pequenas regras. Não são regras assim tão difíceis de serem cumpridas. Mas o homem transgrediu essas regras. E o homem desobedeceu a Deus. E o homem resolveu se tornar independente de Deus. E é interessante que Deus criou o primeiro casal para que esse casal vivesse um modelo de verdade. Um modelo de verdade que fosse o mesmo modelo que Deus tinha no coração dele. O mesmo modelo que Deus vive. E hoje então nós estaremos ministrando a respeito de 3 modelos de verdade. Qual a escolha correta? Infelizmente, o homem, como nós vemos nesse texto, ele caiu. E isso trouxe algumas consequências para o homem. A primeira delas é que ele precisou ter o pecado dele coberto. E Deus ensinou a forma com que ele deveria cobrir aquele pecado. Deus sacrificou um animal e cobriu o homem com as peles daqueles animais que ele precisou sacrificar para cobrir o pecado de Adão e Eva. E depois disso tudo, Adão e Eva foram colocados para fora daquele jardim. E essa é a primeira má notícia que nós temos. Eu gostaria que você dissesse para as pessoas que estão ao seu redor: nós não vivemos mais nesse jardim. Infelizmente, nós não vivemos mais neste jardim. E esse modelo de verdade de Deus, que ele passou ao primeiro casal, esse modelo de verdade transmitia a verdade absoluta criada por Deus. E desde o dia em que Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, cada um de nós tem que conviver com pelo menos 3 modelos de verdade. 3 modelos de verdade que nós vamos extrair 2 desse texto e um modelo de um outro texto anterior a esse. O primeiro de modelo de verdade, nós vemos lá no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. O primeiro modelo de verdade, fora da verdade absoluta de Deus, foi criado por Eva. Neste modelo, a verdade ela é definida pelo indivíduo. Cada pessoa define pessoalmente o que é certo ou errado. Mas eu tenho uma péssima notícia. Esse modelo leva à morte espiritual. Então que você comunique para a pessoa que está do seu lado, novamente, esse modelo leva à morte espiritual. Quando Deus criou o jardim, Adão ali
sendo instruído por Deus na forma com que ele deveria se conduzir ali dentro daquele jardim. Logo depois de algumas situações, Deus colocou o homem num profundo sono e, tirando uma costela, criou a companheira de Adão, a esposa de Adão. E com certeza, aquilo que Deus havia passado de verdade para Adão, Adão comunicou à sua esposa. Eva, ela estava sabendo a respeito de tudo aquilo que Deus havia instruído. Deus, como um pai amoroso, ele deve ter passado cada detalhe de como eles deveriam agir ali dentro daquele jardim. E a gente percebe ali, né, quando Deus chamou Adão para ele dar nome aos animais. Adão foi recebido ali numa profissão, né, zoólogo, né? Ele teve o primeiro zoológico particular dele. E os animais, eles eram animais que respeitavam o homem. Eles não transgrediam aquilo que Deus havia preparado ali dentro daquele jardim. E, com certeza, Adão passou tudo aquilo para Eva. E na convivência com Deus, Eva pôde perceber o caráter de Deus, o coração de Deus também. Essa verdade absoluta de Deus, ela está acima de qualquer tipo de julgamento que a gente possa ter no nosso coração, de qualquer tipo de contestação que nós podemos ter no nosso coração, porque essa é a verdade. Não existe uma verdade maior que essa. E qual que é a verdade que Deus colocou ali? Vocês podem comer de todo fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão comer desse fruto. O homem, ele foi feito para viver o bem. O homem não foi feito para viver o mal. Que coisa maravilhosa que Deus fez. Mas Eva, ela não se contentou com essa condição. Eva, ela quis ter o conhecimento. Ela quis ter esse conhecimento que Deus não havia permitido com que aquele casal tivesse. Este pecado, para ele ser consumado, e a gente vai perceber nesse texto, ele passa por um processo. 1 João 2,16 nos ensina que a concupiscência da carne é o primeiro fato que acontece quando nós somos tentados pelo pecado. E no texto fala que a árvore era boa para se comer. O apóstolo João nos ensina também que a concupiscência dos olhos, quando nós lemos no texto que a árvore era agradável aos olhos, devia ser um fruto muito bonito, né? E por último, o apóstolo João nos ensina que a soberba da vida é isso que acaba de nos levar a consumir o pecado. O texto fala que aquele fruto era desejável para dar entendimento. E esse modelo de verdade é algo que nos assola a todo momento. Nós somos levados a todo momento a ser tentados por essa concupiscência. Nós vivemos num mundo consumista, onde você vê um anúncio na televisão, você vê um anúncio no jornal. São tantas coisas que nos levam a estar consumindo coisas que muitas vezes nós não precisamos. O pecado da gula, por exemplo, é algo que cresce aos nossos olhos quando nós olhamos
aquele prato desejável aos olhos. E a gente olha para ele e ele é bonito. E aí a gente quer saber o gosto daquela comida. E a gente vai e vai e vai e acaba não se contentando com uma certa quantidade, porque os pratos são gostosos mesmos. As coisas que Deus cria são coisas especiais. Quando nós olhamos para um morango, gente, que fruta maravilhosa que é. Mas quem aqui consegue comer um morango só? Se a gente olha para o morango, a gente vê, aí você coloca também um leite condensado, né? Mas quem consegue resistir com chantilly também? Quem consegue resistir a esse tipo de tentação? E os nossos olhos ficam cheios. E aí nós criamos a nossa verdade. E qual que é essa verdade que nós criamos? Que nós precisamos daquilo. E nós precisamos mais e mais. E nós não nos contentamos com pouco. Eu quero aqui levantar um elogio para minha esposa. Quem aqui já comeu o merengue que a minha esposa faz? Meu Deus. Que manjar. Vocês não têm noção. Que manjar maravilhoso. E normalmente a gente faz isso em alguma reunião e sempre sobra um pouco de merengue. E aí, que tentação que é aquilo. Você chega depois da reunião e está aquele merengue olhando para você. E você olha para o merengue olha para você. Gente, que coisa terrível que é isso. Como é difícil fugir dessas coisas. E aí, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu já havia comido o merengue. Eu não preciso de mais merengue. Eu posso me conter. E essa é uma verdade, esse é um modelo de verdade que está sendo espalhado pelo mundo. Está sendo espalhado pelo mundo. Se você tem um carro, eles lançam outro modelo, e é interessante que a nossa indústria automobilística, eles trocam a lanterna, faz um modelinho novo de lanterna, dá uma mexida aqui, uma mexida ali, e o carro é o mesmo, gente. Ele faz a mesma quilometragem, ele faz as mesmas coisas que um outro modelo faz, mas aquela notícia vem de uma forma com que nós olhamos para aquele anúncio e nós começamos a desejar aquele carro. E como isso é terrível, porque nós vivemos num mundo consumista. E o maior incentivador desse consumo todo é o nosso governo. Porque o governo vive de imposto, é o governo inchado, é um governo paquidérmico, que precisa cada dia receber uma maior quantidade de impostos. E o que acontece? Nós precisamos consumir para que mais impostos sejam arrecadados. Mas qual a melhora de vida que nós temos tido? Muito pouca coisa nós temos conseguido de melhoras. Somente Deus pode fazer com que a nossa vida melhore. E nós devemos agradecer todos os dias, porque nós estamos vivos. Nós temos um lar, nós temos uma família. Aos trancos e barrancos, muitas vezes, nós temos enfrentado lutas, mas Deus tem nos mantido de pé. Deus tem nos mantido de pé. Essa verdade esse modelo de verdade não pode fazer parte da nossa vida. E isso é uma coisa que está enraizada neste mundo mal que nós vivemos. Isso está enraizado neste mundo mal que nós vivemos. Quando nós olhamos para a situação do rei Saul, o primeiro rei que Israel teve, rei Saul
foi uma pessoa levantada pelas próprias pessoas que o olhavam com admiração, e Deus o levantou como o primeiro rei da nação de Israel. Só que, mesmo como reis, as pessoas tinham seus limites. Existia um profeta chamado Samuel, e o primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, mostra o momento em que Saul perdeu o seu reino. Saul perdeu o reino dele, porque ele foi fazer coisas que ele não poderia fazer. Ele tomou uma decisão de assumir o lugar de Samuel e oferecer sacrifícios, mas aquela posição era de Samuel. Saul não poderia ter feito aquele sacrifício. E a partir do momento que ele fez aquilo que desagradou a Deus, ele perdeu o reino dele ali. E o que nós vemos nesse mundo? Pessoas se degladiando, pessoas tentando tirar o lugar das outras. Pessoas que vivem pisando uma nas outras, porque essa maldição desse modelo de verdade, que aconteceu lá no Jardim do Éden, chega até nós de uma forma muito forte. Nós precisamos lutar contra isso. Nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Eu não sou dono de nenhuma verdade, eu não faço as minhas verdades. É Deus que faz as verdades e eu obedeço. Amém? As verdades são de Deus e não minhas. Eu não determino as minhas verdades. São os casos em que a pessoa conta uma mentirinha. E aquilo faz bem para ela, porque pessoas passam a dar atenção por causa daquela mentirinha. E aquela mentirinha vai ganhando corpo dentro do coração dela. E aquilo vai se tornando uma verdade dentro da pessoa. E o coração dela fica endurecido. Aquela mentira passa a ser uma verdade para a pessoa. Nós precisamos lutar contra esse tipo de coisa. Nós não podemos criar as nossas verdades pessoais. Existe uma verdade maior, uma verdade absoluta, amém? Mas no versículo 6 também, no fim do versículo, depois de Eva ter tomado do fruto e ter comido, o que ela fez? Ela deu também ao marido e ele comeu. Gente, esse homem, ele foi traído pelo conformismo que cresceu no interior dele. A quem Deus havia dito que não era para comer do fruto? Foi para Adão. E quando Eva apresentou, enganada pela serpente, sim, por um jogo de palavras, quando Eva comeu do fruto, o que ele deveria ter feito? Não, nós não podemos fazer isso. Eu não aceito isso para a minha vida. Deus falou que eu não poderia comer. Essa teria que ser a atitude de Adão. Mas o que Adão fez? A serpente disse que era bom comer do fruto. Eva comeu e gostou. Achou saboroso. E o que Adão fez? Adão se conformou com a maioria que decidiu o que ele devia fazer. E ele foi atrás daquela decisão que outras pessoas haviam tomado. E esse é um outro modelo de verdade que tem assolado as nossas vidas. Esse é o segundo modelo de verdade. E foi definido por Adão. Neste modelo, a verdade ela é definida pelo grupo ou cultura. Eva mais a serpente, elas definiram a verdade para Adão.
Nesse modelo, tudo o que o grupo decide é aceitável. Mentira! Isso é uma mentira de Satanás. E o que nós temos visto? Pessoas são levadas a fazer coisas erradas porque o grupo decidiu. E a pessoa não quer não quer ser diferente das outras pessoas. Ah, mas eu vou ser diferente, então eu vou junto. E virou moda hoje os marginais levarem os adolescentes a estarem assumindo crimes que eles cometeram. E o adolescente assume por quê? Porque ele acredita naquela verdade que ele vai passar 3 anos na Fundação Casa e depois ele é liberado. E o crime dele é coberto, são só 3 anos, e 3 anos passam muito rápido. E existe aquela promessa, onde aquelas pessoas, aquele adolescente, ele vai receber um prêmio quando sair de lá, se ele não abrir a boca, se ele continuar assumindo o erro que ele cometeu. Isso é uma mentira de Satanás. Quando você olha para o que a mídia tem feito, tem bombardeado a vida dos nossos filhos, as escolas têm bombardeado a mente dos nossos filhos, levando-os a achar que a maioria é que está certa. E essa é uma mentira de Satanás, que tem assolado as vidas das pessoas. Interessante que uma das realidades do pecado é que os efeitos desse pecado, eles se espalham. É impressionante como se espalha o pecado. Um adolescente que vê a situação de outro e ele não sendo punido, ele vê aquela situação, ele fala, eu vou fazer também, porque eu também não vou ser punido. E essas mentiras, esses pecados, eles vão se espalhando. E isso gera uma maldição muito grande na vida das pessoas, nas famílias. Esse modelo de verdade faz com que famílias estejam sendo desfeitas. Famílias estejam sendo desfeitas. Adolescentes perdendo a santidade, adolescentes perdendo um rumo de vida, adolescentes achando que seus pais são caretas, adolescentes achando que seus pais não servem para nada, que os conselhos que eles dão estão totalmente arcaicos, são antigos, são coisas erradas. É isso que a gente mais ouve hoje. Adolescentes se trancando dentro de seus quartos, nós precisamos lutar contra isso. E aquele momento em que nós temos o compartilhar, o rir com os nossos filhos, Satanás está querendo roubar isso das nossas vidas. Nós precisamos nos levantar contra todo tipo de maldição que aconteceu ali no Jardim do Éden e que tem assolado as nossas vidas ainda. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós não podemos andar mais da maneira com que nós estamos andando. O mundo não é referência para o nosso comportamento, o mundo não é referência para o nosso jeito de agir, para o nosso jeito de pensar. A palavra de Deus é referência. E interessante, nós costumávamos ministrar um curso chamado Educação de Filhos à Maneira de Deus. E se você olhar para a palavra de Deus, ali não tem uma palavra específica assim, ó, se seu filho fizer isso, você faz aquilo. Se seu filho fizer aquilo outro, você age dessa forma. A palavra ela não é específica para estas coisas, mas os preceitos maiores de Deus,
eles nos ensinam como educar os nossos filhos de uma maneira correta. E nenhum deles se perde, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela é vida, ela é caminho para cada um de nós. E os nossos filhos não serão levados a errar, porque a palavra de Deus há de dirigir os momentos difíceis que eles vão enfrentar também. Vocês imaginem essa situação de Adão. Deus havia dito para ele que se comesse daquele fruto, eles morreriam. Aí Adão olha para Eva. Eva não havia morrido fisicamente. Eva havia morrido de que forma? Espiritualmente. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E o entendimento de Adão ali foi totalmente incorreto. Como tem sido incorreto muitas vezes o nosso entendimento daquilo que é certo e que é errado. Não é porque um grupo faz que nós devemos fazer. Nós precisamos lutar contra isso. Após cometer o pecado, Eva envolveu Adão em seu ato errôneo. Da mesma maneira, quando fazemos algo errado, é comum a gente tentar aliviar a culpa envolvendo outra pessoa. Quando você pega uma criança que ela fez alguma coisa errada, qual que é a primeira atitude que ela toma? Ah, foi o fulano que fez, não fui eu. Não é isso que a gente ouve? Ah, não fui eu não. Ah, eu fiz porque ele fez também. Quantas vezes a gente escuta isso? Mas o que é terrível é que muitos adultos têm agido dessa forma. Muitos adultos, pessoas esclarecidas, têm agido dessa forma. Como um lixo tóxico que é jogado dentro de um rio, o pecado, ele vai se espalhando rapidamente. Quando nós olhamos as situações hoje dos nossos rios, eu me lembro que até alguns anos atrás, os rios próximos aqui, quando começaram as plantações de cana, quando começaram o pessoal a jogar veneno nas lavouras, a gente percebeu que houve uma transformação muito grande nos nossos rios. E já não existiam mais peixes. E peixe, ele é a vida dentro do rio. Esse é um reflexo muito claro de todo o lixo tóxico que é jogado dentro de um rio. E Satanás, ele é expert em usar pessoas, a mídia, tudo para tentar jogar lixo tóxico dentro de nós, para tentar nos contaminar, para que nós levemos as nossas vidas como as outras pessoas levam. Quando nós olhamos para o caso de Arão, o irmão de Moisés, Moisés havia subido ao monte para receber as tábuas com as leis. Deus estava escrevendo nessas tábuas de pedra as leis que viriam a regir a vida daquelas pessoas, que seriam um alerta para as pessoas de mostrar que tudo aquilo que era errado não poderia fazer parte da vida deles, que eles tinham que se arrepender dos seus pecados. Não matarás, não darás falso testemunho. Tantas coisas que Deus escreveu ali naquelas tábuas. Mas Moisés estava demorando ali na presença de Deus. E o povo estava impaciente. E as mulheres impacientes, os homens impacientes, e eles dançavam, e eles pulavam,
e Moisés não descia. Aí de repente eles tiveram uma ideia fenomenal, né? A ideia de um grupo que se afasta de Deus. Vamos construir algo aqui para nós adorarmos, enquanto Moisés, nós nem sabemos se ele está vivo ainda. Aí Arão, olhando o que a maioria havia decidido, ele que foi levantado como a voz de Moisés para levar a palavra de Deus contra Faraó, contra tudo aquilo que representava o Egito. Ele era a voz de Deus ali. Moisés era a pessoa e Arão é que falava. E o que Arão decidiu ali naquela hora? Ser levado pela maioria. E ele construiu ali um bezerro de ouro. E as pessoas passaram a dançar ao redor daquele bezerro e a adorar aquele bezerro. Arão poderia simplesmente, como Adão, ter dito: eu não me envolvo nesse tipo de situação. Mas a maioria decidiu, ele foi também. Que coisa terrível que é isso. E nós estamos vendo muitos cristãos caindo nesse tipo de engodo. Nós estamos vendo muitas pessoas sendo levadas a enganos, porque as pessoas dizem que aquilo pode ser feito. Mas esse é um modelo de verdade mentiroso. Isso não é algo que Deus quer para as nossas vidas. Mas nós temos o modelo correto, amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para mais de uma pessoa, a verdade absoluta é de Deus. Glória a Deus por isso. A verdade absoluta é Deus que determina. E o modelo de número 3, o correto, ele está lá em Gênesis 2, de 15 a 17. E o texto diz assim, versículo 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Neste, que é o único modelo a ser seguido, a verdade é definida por Deus. Deus é quem julga o que é certo ou errado. Esta é a verdade absoluta que nós precisamos seguir. Aceitar a Deus como aquele que define a verdade é o primeiro passo para garantir sempre as escolhas corretas. Amém? A situação poderia ter sido muito diferente. Mas Jesus Cristo, Ele veio resgatar isso para cada um de nós, amém? O próprio Deus, ali no jardim do Éden, Ele foi cobrir a nudez, a vergonha de Adão e Eva. E Jesus Cristo hoje vem, através do sangue derramado naquela cruz, nos cobrir de toda a nossa vergonha. Amém? Ele vem nos cobrir de toda a nossa vergonha. Nós não precisamos mais nos sujeitar a esse tipo de modelo do mundo. Nós temos Jesus no nosso coração. É Ele que vai trazer a verdade correta em toda decisão que nós tivermos que tomar. A presença do Espírito Santo de Deus no nosso interior. Ele é nosso fiel companheiro. Ele sempre sendo obedecido, Ele sempre nos levará às escolhas corretas. Guiados pelo Espírito, nós podemos resistir a qualquer tipo de tentação. E uma coisa que nós precisamos entender: tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Nós só cometemos o pecado quando nós cedemos à tentação.
Quando nós cedemos aquilo que se apresenta, quando nós nos entregamos àquilo, é que o pecado é consumado nas nossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículos de 3 a 15 nos diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós precisamos resistir às tentações que são apresentadas neste mundo cruel. Deus nos chamou para nós sermos iguais às outras pessoas. Deus nos chamou para nós sermos únicos. Nós precisamos entender que Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos. Deus tem filhos, e cada filho ele é único. Deus não me criou igual ao Zé Marcos, por exemplo. Nós temos cabelos diferentes, nós temos um tipo físico diferente. Mas Ele nos criou para sermos filhos, apesar de sermos diferentes fisicamente. Nós somos criados para sermos filhos. E nós somos criados para fazer a diferença. Nós não somos criados para cair em qualquer tipo de engodo, em qualquer tipo de pecado. Para resistir à tentação, nós precisamos orar, pedindo forças para resistir. Porque nós vivemos num mundo mau, num mundo de engodo, num mundo de verdades que são mentiras, segundo aquilo que Deus acredita. Nós vivemos num mundo que tenta nos enganar, que tenta nos ludibriar com as coisas que são oferecidas a nós. Nós precisamos acreditar. Quando nós oramos, Deus coloca uma força no nosso interior e nós somos levados a resistir qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de gula, qualquer tipo de consumismo, qualquer tipo de pecado dos nossos olhos. E também nós precisamos correr. E muitas vezes nós precisamos correr literalmente. É correr mesmo. Correr da aparência do mal. Se o mal está ali na tua frente e você se vê tentado, você se vê abatido, o que você faz? Pica a mula daquele lugar. Estica a perna e corre, foge daquilo. Essa é a posição correta. E nós precisamos dizer não, quando nós somos confrontados com o que sabemos ser errado. Nós precisamos aprender a dizer não. E cada luta vencida é uma vitória de Cristo em nós. De vitórias em vitórias, nós estaremos prontos para a volta do Senhor Jesus. Como nos ensina o texto de Tiago 1,12, que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Glória a Deus por isso. Não existe mentira maior do que o nosso Deus. Não existe engano maior do que o nosso Deus. Não existe nada que foi gerado ali naquele jardim do Éden, aquele engano que foi gerado ali naquele jardim do Éden, que possa nos enganar, porque nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ensina toda a verdade. Amados, ninguém falou que ia ser fácil, ninguém disse que iria ser fácil viver nesse mundo, mas nós pertencemos a um reino diferente. E nós precisamos pensar como Abraão. Abraão, ele nunca quis ter uma casa. Abraão, ele sempre viveu em tendas.
E toda vez que ele saía fora da tenda, que ele olhava para a tenda dele, o que ele pensava? Eu não sou desse mundo, eu estou aqui de passagem. Eu não sou deste lugar, eu estou aqui para cumprir um propósito, mas Deus há de me levar para um lugar muito melhor que esse. Aleluia! Esse precisa ser o pensamento nos nossos corações. Não estou dizendo para ninguém sair vendendo casa, carro, nada. Não sabemos quando Jesus vai voltar. A gente não tem ideia de quando ele vai voltar. Mas eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Nós precisamos viver de acordo com a verdade absoluta de Deus. Essa é a verdade que precisa mover os nossos corações. Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé. Eu gostaria de estar orando pela igreja agora.